Como você pode transformar tudo o que te aconteceu como uma oportunidade ou para ajudar o próximo? Você já pensou sobre isso? Eu sei que nem sempre nós conseguimos entender as coisas que aconteceram na nossa vida. Dores inesperadas, caminhos incertos e alguns desafios que nos levaram a perguntar: por que comigo? Por que com o meu filho? Por que com o meu irmão? Por que com a minha mãe? Por quê? E dentro desses questionamentos vai nos gerando cada vez mais dúvidas, mas também nos coloca num lugar de vitimização. Nos coloca naquele lugar onde a gente pega toda a dor que a gente viveu, a insegurança, o medo, a vergonha, a culpa e carregamos muitas vezes toda essa bagagem no nosso presente, o que nos impede de prosperar. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação ser uma chave de prosperidade na sua vida. Como que você pode pegar tudo o que te aconteceu a partir de um lugar de aceitação e transformar em oportunidade ou uma maneira de servir o próximo com os acontecimentos da sua vida. Fica comigo até o final que você vai entender um pouco mais sobre como aceitar aquilo que você ainda não compreende na sua vida. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação ser uma chave de prosperidade. Eu sei que muitas vezes é difícil falar sobre aceitação diante de acontecimentos que foram muito dolorosos para a nossa vida, que nos colocaram num lugar de inferioridade, de insuficiência, num lugar de culpa, de vergonha, de medo e que muitas vezes ainda interfere na nossa vida. Mas o ponto aqui é a gente aprender a aceitar tudo aquilo que nos aconteceu, não como uma forma de concordar com aquilo que aconteceu, mas uma forma de entender que não podemos voltar no passado e não há nada que nós possamos fazer com aquilo que aconteceu, a não ser usar essa energia, esse acontecimento como um potencializador para os nossos próximos resultados e também para transformar a nossa vida. Então vamos lá. Eu sei, assim como você, que quando nós passamos por algo muito doloroso lá no nosso passado, que é difícil a gente aceitar isso, que a gente fica registrando esses porquês, por que comigo, por que com a minha família, por que tudo isso aconteceu, sem que muitas vezes a gente consiga ter a compreensão exata, e muitas vezes não temos, e muitas vezes não teremos resposta do porquê aquilo aconteceu. Mas existe um ponto muito importante dentro de tudo isso. Quando nós resistimos, quando nós não aceitamos aquilo que nos aconteceu, nós ficamos remoendo aquele passado, revivendo a mesma dor cada vez que acessamos aquela memória. Você pode perceber que toda vez que você lembra desse acontecimento, você sente mais medo, mais insegurança, mais inferioridade, mais culpa, mais vitimização, o que te mantém cada vez mais preso naquele passado e te impossibilita de olhar para o futuro, te impossibilita de ver as novas oportunidades que estão chegando na sua vida. Mas diante de tudo isso que te aconteceu, hoje eu venho te dizer que você tem duas opções. Duas, não uma. Você tem duas opções. Talvez você até hoje não tenha visto isso na sua vida, mas agora eu trago para você mais clareza desse processo. A primeira opção que você tem é, de fato, reviver aquela história pelo resto da vida. Voltar naquele momento de dor e reviver as mesmas dores. Volta a lembrar daquela situação, volta a sentir o medo, a insegurança, a culpa, a vergonha e revive aquilo ali para o resto da vida. Se apega dentro daquela dor como uma justificativa para você não ter resultados na sua vida. Cada vez que alguém fala em por que você não teve resultados, cada vez que alguém diz para você, mas por que você não prossegue? Por que você não tem um relacionamento? Por que você não tem um emprego melhor? Você volta nessa dor e como justificativa pelo seu fracasso, você diz: é porque lá no meu passado aconteceu alguma coisa comigo e eu preciso ficar presa lá e não posso progredir na minha vida. Então você usa isso como uma bengala, como um motivo de não progredir na vida. E isso te impede, obviamente, de ter muitos resultados incríveis e extraordinários. E muito mais, de viver uma vida diferente dessa que você viveu até hoje. Mas você tem outra opção, que é o ponto 2 dessa nossa jornada. Aceitar aquilo que te aconteceu e compreender
que foi um lugar de aprendizado. Entender como que você pode pegar tudo aquilo que te aconteceu e aprender com aquela situação, ou melhor, se não há nada que você aprendeu com aquela situação, como que você pode servir o mundo com tudo aquilo que te aconteceu? Como que você pode servir o mundo com aquele acontecimento que te paralisou por tanto tempo? Ajudar outras pessoas com aquilo que aconteceu com você. Por mais doloroso que seja, isso pode ser uma chave de prosperidade. Quando eu ajudo o outro com os processos de dor que eu vivi, eu estou permitindo que essa dor seja transformada em algo melhor, em algo maior, que pode ajudar outras vidas. E é isso que eu falo quando a gente volta no passado e pensa em uma criança que teve algo muito ruim lá no passado dela. Alguma situação que fez a alma dessa criança se perder lá, que carregou por muito tempo dores de culpa, de vergonha, de inferioridade, de insuficiência, onde ela não teve a segurança que ela precisava naquele momento da vida dela. E aí você pode olhar para mim e dizer, Juliana, eu não vejo nada de bom dentro de uma situação dessa. Como que eu vou aceitar isso diante da vida? E eu digo com muita propriedade para vocês, de alguém que passou por essa situação, de que isso pode ser transformado. Ai, Juliana, então você concordou com aquilo que te aconteceu na infância? Jamais. Jamais, e a minha luta maior ainda é para protegermos as crianças. Elas precisam estar seguras para ativar dentro delas as coisas boas da vida. Nós precisamos sim cuidar das nossas crianças e projetar um mundo melhor onde elas se sintam seguras. Mas já aconteceu. Não há nada que eu possa fazer naquele passado. Não há nada que eu possa fazer que vai mudar aquilo que aconteceu. Só que hoje eu pego tudo aquilo que me aconteceu. E aqui existe um ponto. Aceitar é diferente de concordar. Eu não estou concordando com o que fizeram para mim. Eu estou aceitando que eu não posso fazer nada diante daquilo que me aconteceu. Mas eu posso sim pegar toda aquela história, tudo aquilo que me aconteceu e ajudar mulheres a se transformarem, a sair desse lugar de culpa, de medo, de vergonha, de inferioridade que elas foram colocadas naquele momento da vida delas. E hoje eu ajudo elas a entender que nada disso foi culpa delas, que elas se sentiram inseguras porque ninguém conseguiu trazer a segurança para a vida delas, mas que hoje elas podem sim cuidar das próprias vidas, cuidar de si mesmas, fazer algo diferente com essa dor que aconteceu no passado delas. Então, quando nós não temos nada para aprender diante daquela dor, nós podemos sim ser um canal de transformação na vida de muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo para você que você tem duas escolhas. Ou você vai ficar remoendo aquele passado como uma vítima da vida e não vai evoluir, ou você pega tudo aquilo que aconteceu e ajuda outras pessoas a transformarem as suas vidas. E hoje a minha reflexão para você é: o que você decide fazer com aquilo que te aconteceu? Primeiro ponto é você aceitar, não concordar, mas aceitar que não há nada que você possa fazer que vá alterar o passado. Então você aceita aquela situação e aí você decide: o que eu aprendo com isso? Ah, Juliana, não tem nada para aprender. Então, o que você pode ajudar outras vidas a se transformar a partir daquele seu momento de dor? O ponto principal desse vídeo de hoje é: o que você decide fazer com a sua dor? Você decide permitir que isso estagne a sua vida e te mantenha presa num passado doloroso? Ou você decide pegar tudo aquilo que te aconteceu, aceitar e mudar toda essa energia, transformar isso em algo potencializador, que pode mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. E aí, o que você decide fazer? Deixa aqui nos comentários se você decide estagnar ou se você decide potencializar os seus resultados.